Pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus. Estamos hoje em mais um encontro, nesse dia frio. Não sei se hoje aí onde você está tá frio, mas aqui onde eu estou hoje está muito frio. Então eu separei hoje uma roupa diferente, uma blusa preta, o meu boné da SWAT, porque hoje nós vamos ter uma missão muito difícil, mas que se você tiver um pouquinho de dedicação, você vai conseguir melhorar os seus desenhos de uma forma muito significativa. Então eu espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem, que você esteja feliz na medida do possível aí, né? Aguentando essa quarentena. E hoje nós vamos falar sobre ponto de fuga. O que é isso, Pro? Ponto de fuga? Eu vou fugir de algum lugar? Você não, mas o seu desenho vai. Se eu pedir agora para você fazer um desenho e falar assim para mim, desenhe um parque. O seu desenho ele vai seguir mais ou menos o que está aqui. Você vai fazer mais ou menos um desenho com chão. Isso é uma ordem que o nosso processo cerebral, quando nós estamos formando o desenho, o nosso cérebro ele associa o desenho de uma forma meio que padrão. Então olha só, se eu pedir para vocês fazerem um parque, a grande parte de vocês vai fazer um risco embaixo, aqui na tela mesmo, ó, de chão, uma árvore, as nuvens, tal, e vocês vão preencher esse desenho conforme a criatividade de vocês. Só que esse tipo de desenho, a gente chama ele de desenho plano. Por que desenho plano? Porque ele é um desenho reto, ele parece mais ou menos um cenário de show, de teatro, vocês já foram? Que parece mais ou menos o desenho que você faz, ele parece um cenário. E hoje eu vou apresentar para vocês um tipo de desenho que ele é um desafio. Ele se chama o desenho de ponto de fuga. O que é o desenho de ponto de fuga, Pro? Ele é um desenho que te dá profundidade. Sim, ó, profundidade, ó. Que parece que você está entrando no desenho. Que ele vem das pontas até mim. Por exemplo, olha como quando a gente fala de profundidade. Aqui, do meu lado, a mão do Pro é o tamanho de uma mão comum, não é? Só que se eu colocar a minha mão mais pra frente, a mão do Pro parece que é gigantesca. E parece que eu pego a cabeça do Pro só com as mãos. E quanto mais pra trás eu vou, e mais pra frente coloco a minha mão, parece que a cabeça do Pro está diminuindo. E se eu for pra frente, a minha mão fica do mesmo tamanho. Por quê? Porque nós estamos falando de profundidade. Então, a distância, ela vai comandar muito a profundidade do seu desenho. Por exemplo, aqui o meu óculos, ele tem o tamanho comum de um óculos. Só que se eu colocar o meu óculos cada vez mais na frente e pôr o meu rosto para trás, vocês vão ver, nossa, pô, que óculos gigante. Imagina eu levando esse óculos na cabeça assim. Isso tudo é profundidade. Eu vou até te desafiar a brincar com isso no espelho. Pegue coisas que são muito pequenas e coloque ao lado do seu rosto de uma forma comum. E depois você traz ele para frente. Você vai perceber que tudo que está na frente, mais próximo dos seus olhos, vai parecer maior, e o que está mais distante dos seus olhos vai parecer muito menor. Aí a gente começa a entender o ponto de fuga. Eu vou colocar aqui sempre alguns desenhos de ponto de fuga para que vocês entendam e vejam como que o nosso olho ele é mudado, ele é enganado quando nós colocamos algo grande contra algo pequeno. Então, o desenho de ponto de fuga, ele é basicamente quando você vai transformar este desenho em profundidade. Você vai trazer profundidade para ele e você não quer mais um desenho plano. Você quer agora que esse desenho fique para dentro. Só que hoje eu não vou, por enquanto, ensinar vocês a fazer esse tipo de desenho, porque não é um tipo de desenho que é fácil. Então, primeiramente, nós vamos praticar. Eu quero que você procure na sua casa alguma revista e você escolha algumas imagens que apareçam prédios, que apareçam casas,
mais ou menos como que está aparecendo aqui na tela. Por quê? Porque o desenho de perspectiva e ponto de fuga, ele vai mostrar para você a profundidade. Então preciso que você entenda as linhas de profundidade de cada desenho. Hoje nós vamos fazer só uma cópia, algumas cópias, né, para que vocês exerçam façam, né, alguns exercícios para que vocês entendam o desenho de profundidade, para que na próxima aula eu comece a trabalhar com vocês a construção da profundidade. Então, corre, procura uma revista e pegue algumas fotos, algumas imagens mais ou menos de prédios, ruas e coisas do tipo. E aí agora nós vamos para a parte prática, que é copiar esses desenhos para que a gente entenda a profundidade deles. Então você vai escolher aí 3 desenhos e nós vamos fazer esse processo de cópia juntos aqui, obviamente, para que vocês entendam o que vocês têm que prestar atenção para que na próxima aula a gente exerça. Então é extremamente importante que nessa aula de agora você faça exatamente o que o professor está pedindo, para que você faça com que o seu cérebro entenda o que é um ponto de fuga. Mas calma, eu sei que você não está entendendo um monte de coisa. Quando nós começarmos a desenhar agora, você vai entender exatamente tudo que eu estou querendo dizer, tá bom? Então faz o que o Pro está falando agora. Pega uma revista e procure imagens de prédios, ruas e coisas do tipo. E aí a gente vai para a próxima parte, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, eu escolhi algumas revistas, algumas imagens, para que vocês vejam basicamente o que eu preciso que vocês escolham. Aqui, eu quero que vocês escolham imagens que tenham profundidade. Prestem atenção. Por exemplo, essa imagem aqui, você percebe, ó, que eu tenho profundidade. Aqui a gente parece que entra na imagem, ó. Você vê ali o teto indo embora, o corredor. Eu preciso de imagens que não sejam imagens planas, imagens retas igual a um desenho comum. Ó, ela tem profundidade, ó, você vê da ponta da mesa até a outra ponta, ó, você vê da ponta da sala até a outra ponta. Então eu preciso que vocês escolham imagens assim, ó, que tenham uma profundidade, ó, vai da ponta da cozinha até a outra ponta, ó, tá grande e ficou pequeno. Então, procurem mais ou menos imagens que parece que você entra na imagem, entendeu? Esse é o pedido que a gente vai fazer. Aqui eu escolhi muitas, só para vocês terem uma variação. Eu queria muito uma imagem de cidade, sabe aquela imagem de avenida, de rua, mas eu não encontrei. Então você vai escolher 3 imagens, as suas favoritas, eu vou pegar algumas aqui, e você vai contornar, sempre com lápis. A luz, ela vai te ajudar bastante, tá? Quanto mais claro for o ambiente, mais fácil vai ser para o seu desenho. Aqui eu vou contornar de canetinha, porque para a visualização do desenho ficar melhor, mas vocês façam sempre de lápis, tá? Então nós vamos contornar bem. Se você quiser até colocar um durex, assim nas pontas, ele vai ajudar a fixar a folha, para que você faça tudo com mais segurança, tá? E aí, vamos contornar. Por quê? Porque eu quero que vocês comecem a perceber as profundidades que dá pra gente fazer com o desenho. Aqui eu só tô olhando para ficar um pouco melhor. E aí você vai passando essas profundidades, deixa eu fazer com canetinha, né, vai? E você vai passando todas essas profundidades para vocês irem notando a diferença de um desenho plano, né, para um desenho com ponto de fuga. Ou a gente chama também de perspectiva, que é o desenho que parece que a gente está entrando nele. Vou fazer aqui. Eu vou deixar ele mais ou menos pronto, e aí eu vou te explicar o conceito dos desenhos, tá? Só para o vídeo não ficar tão extenso. Então, aguarda um pouquinho que eu já vou deixar ele pronto aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui é só para mostrar para vocês o que eu quero
que vocês entendam com isso. Olha esse desenho, olha essa imagem. Esse desenho, ele é uma cópia dessa imagem. Calma que a gente já vai entender. Olha esse desenho para essa imagem. Entenderam as linhas? E por último, olha esse desenho para essa imagem. Eu só copiei as linhas principais. Por que eu pedi para vocês desenharem, escolherem, né, imagens com profundidade? Se vocês se repararem bem, todos esses desenhos, eu vou até usar um lápis colorido para que vocês entendam melhor. Todos esses desenhos parece que tem uma linha puxando todo mundo para o fundo. Olha só se vocês repararem bem. Não parece que tem uma linha, ó, no meio? Todas essas imagens, quando a gente fala, olha só o pontinho de fuga, lembra que eu falei ponto de fuga? Olha só, todas essas imagens que eu falei para vocês, que a gente tem profundidade, ela parece que tem, ó, um ponto em algum lugar da imagem que tudo sai dela, ó. Todas as linhas parece que saem dela. Isso se a gente for reparar dentro de uma imagem. Nós temos um ponto que as linhas abrem. E se você for reparar nas imagens, eu vou até usar agora a canetinha para que fique mais claro. Tem, ó, um ponto que todas as linhas elas seguem, ó. Mas isso é proposital? Olha só a linha aqui da lateral. Olha a linha da lateral. Isso se chama perspectiva. Todas as imagens que nós temos, olha só o ponto, que nós temos de profundidade, ela segue uma linha, ó. Olha que legal. E vocês vão começar a reparar nessa imagem que você pegou. Olha a mesa, olha a lateral, olha a ponta da mesa, olha a lateral do chão, olha isso aqui. Mas o intuito não é que agora, olha aqui o quadro, olha aqui o outro quadro, vem tudo para o centro. O intuito não é que vocês agora risquem a imagem principal de vocês, não risca ela. Mas é para que vocês, ó, reparem que existe um ponto. Olha aqui na lateral, na geladeira, no centro de tudo, que puxa tudo pra cá. Até a gaveta, ó. Gaveta, 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 armário. Toda imagem com profundidade, ela existe um ponto no centro que abre e que puxa essas imagens. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês só copiem 3 imagens, tá? É para que vocês entendam agora que existe um jeito de eu dar profundidade pro meu desenho. Aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Vou pintar ele todo de preto. Um personagem lavando a louça. E pode ser qualquer personagem. Pode ser o Lucas Suassuna, pode ser a Ana Clara, pode ser qualquer um. E aí, ele tá aqui lavando a louça. Então, o intuito hoje é... pegue uma folha dessa, uma imagem com profundidade, põe uma sulfite por cima e copie. Na próxima aula nós vamos falar muito mais sobre profundidade e como que a gente desenha algo profundo. Se você já entende um pouco de perspectiva, ótimo, melhor ainda. Mas vamos juntos nos profissionalizar e nos capacitar ainda mais, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais.